Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Se você está assistindo a este vídeo pela primeira vez, eu queria convidá-lo para quê? Para que você se inscreva em nosso canal, dê o like aos nossos vídeos, marque o sininho na página do YouTube, para que cada novo material produzido pelo canal seja enviado automaticamente até você, sem com que você se preocupe. Portanto, você assiste se você quiser, você ignora, mas o YouTube faz este trabalho para você, sem grandes esforços. Ok? Então, é uma satisfação tê-lo aqui conosco. Nosso canal é focado em assuntos de imigração para Portugal e sempre focados naquilo que é a legislação portuguesa, na questão relacionada à legalização de quem já está em Portugal ou a caminho de Portugal, porque muitas vezes as pessoas já iniciaram o seu processo e aí se deparam com as dificuldades, e é nisto que nós tentamos também resolver e ajudar as pessoas que aqui chegam. Portanto, este é o objetivo, este é o foco do nosso canal. Para vocês todos que já são inscritos, o nosso muito obrigado pela audiência, pela paciência, pela colaboração que é feita por duas maneiras, ou através do nosso direct aqui do Instagram, ou através dos comentários que ficam abaixo aqui do vídeo, no próprio canal do YouTube. Mas de uma maneira ou de outra, somos gratos a todos vocês pelas colaborações, pelas mensagens, considerações e por sugestões de pauta. Por quê? Nem sempre nós somos detentores de todos os conhecimentos a respeito das vossas dúvidas. Portanto, vocês podem ter dúvidas que para nós parecem normais, resolvidas, coisas corriqueiras, coisas que a gente sequer pensou de fazer um vídeo. Mas o detalhezinho, como eu sempre digo, e por isso digo mais uma vez, abrindo aqui um parênteses, assistam o vídeo do começo até o fim, porque nem sempre no início do vídeo vocês vão ter a solução. No seu caso, às vezes está no meio, às vezes pode estar lá na rabeira do vídeo, lá no final, antes das considerações finais e de eu me despedir. Portanto, assistir o vídeo todo é importante, para que você pegue todo o conceito, todo aquele objeto do qual nós estamos tratando aqui. Não é uma questão de ficar com uma audiência elevada, não é isso, é que para o seu processo pode ser interessante. Portanto, fique ligado, pense nisso. Como já dizia um grande conhecido meu e professor, pense nisso. Tá bem? Vamos lá. A pedido de um dos inscritos aqui do canal, nós viemos falar hoje sobre o tal acordo CPLP. Já falamos em outros vídeos. Muito se fala a respeito do acordo CPLP. Muito se fala a respeito de vistos CPLP. Mas eu vou retomar então o assunto a pedido de pessoas que não conseguiram, talvez, decifrar a mensagem deste acordo, do que efetivamente é o acordo, para que serve, como não serve, aonde se aplica, onde não se aplica. Existem dúvidas. E são justamente estas dúvidas que nós vamos tentar elucidar aqui com vocês. E isto, com certeza, posso afirmar aqui para vocês todos, foi a sugestão de um dos nossos assinantes. E falássemos a respeito dos vistos CPLP. A questão colocada, eu vou até colocar aqui para vocês entenderem e perceberem a dinâmica do negócio. Visto de procurar trabalho é uma prova de que estamos legais em Portugal para depois pedir residência e tudo mais? Essa é a linha da dúvida, esta é a linha da questão que foi colocada e para a qual nós estamos aqui, então, tentando mais uma vez esclarecer o que é o acordo CPLP. Eu vou fazer uma leitura do artigo de todo este acordo CPLP na sua, não vou dizer na íntegra, porque eu não vou abordar todos os artigos, mas naquilo que é pontual e naquilo que eu acredito que venha a esclarecer para vocês o que é o tal do acordo.
Então, nós temos até o momento uma resolução do Conselho, ou melhor, que foi do Conselho dos Ministros, e que foi levado para a Assembleia da República, que é a Resolução 313/2021, e o Decreto da Presidência da República 92/2021. Percebam? 2021. Recentemente, no Conselho de Ministros, foi dito pelo senhor primeiro-ministro, pelos que o representaram durante esta oportunidade, de que o acordo CPLP foi regulamentado. Até este exato momento, nós não temos publicação no Diário da República dos atos da regulamentação. Nós temos a resolução do Conselho, nós temos o decreto do presidente, que aprovou todo aquele acordo, todo aquele tratado, que ratificou e fez com que agora a Assembleia, o Conselho de Ministros, se reunisse, regulamentasse a matéria e publicasse esta resolução, dizendo que como vai ser aplicado, quando vai ser aplicado, quais são as características de cada detalhe deste documento, que é o acordo, e a partir de quando ele passa a valer. Porque, para todos os efeitos, ele está valendo, mas não está valendo, porque falta regulamentar. Entenderam a confusão que se cria na cabeça das pessoas? Então, é neste foco, é neste ponto exato que nós vamos nos ater. E, para isso, eu vou colocar na tela para vocês alguns artigos deste documento que vêm esclarecer. Primeiro, o que é o Tratado de Mobilidade da CPLP? O Tratado de Mobilidade, se nós formos lá no início deste documento que foi colocado e foi transposto para a ordem jurídica portuguesa, eu vou marcar aqui em algum lugar nós temos isso. Para os efeitos do presente acordo, aqui, ó, definições. Eu vou colocar na tela para vocês poderem acompanhar. Definições. Para os efeitos do presente acordo, deve entender-se como: letra A, mobilidade, CPLP, a entrada de um cidadão de uma parte no território de outra parte. Significa, dois estados. Nós temos aqui, diante de dois estados que fazem parte da CPLP. Vou usar como exemplo Brasil e Portugal. Quando nós falamos de mobilidade CPLP, nós estamos falando da possibilidade de um cidadão de nacionalidade brasileira poder transitar para o outro estado membro, que é, no caso que eu vou usar do exemplo, Portugal, e para isto se criaram regras de como é que este trânsito, de como é que isto funciona. A recíproca é verdadeira, ou seja, a mesma coisa, um cidadão português que queira ir para o Brasil vai estar amparado nestas regras, nestas condições que foram criadas aqui através deste acordo, uma vez que os dois países tenham ratificado o acordo, entregue o acordo ratificado na Secretaria da CPLP, que tem sede em Lisboa, e assim passe a vigir entre aqueles dois estados. Porque se tiver algum estado que não fez esta parte do processo de ratificação e depósito na Secretaria, esta parte, ou seja, esse estado está fora do acordo, em que pese ele ser membro da CPLP. Deu para entender? Se não entenderam, retrocede um pouco o vídeo e verifique e ouça atentamente aquilo que eu estou dizendo. Dois estados precisam ratificar o acordo para que ele seja válido entre eles. Para que seja válido para todos, 3 estados precisavam entregar. Isso já ocorreu. Então, o acordo já é válido. Agora, é válido no modo geral. Entre duas partes,
as duas devem ter ratificado e as duas devem ter entregues na secretaria. Feito? Porque a legislação de cada país é diferente, de cada estado, como são chamados aqui, é diferente de um e de outro. Então existem regras, às vezes, que podem levar a uma interpretação e a uma aplicação diferente desta legislação. Vou sair daqui de cima e vamos então ao nosso trabalho que está iniciando pelo artigo 10. O que diz o artigo 10? Restrições de entrada e permanência. Número 1. Sem prejuízo do disposto no presente acordo, é permitido às partes restringir a entrada ou permanência dos cidadãos da outra parte no seu território por razões ligadas à necessidade de salvaguarda da ordem, segurança ou saúde pública. Portanto, mesmo que haja um acordo válido entre todas as partes e, principalmente, entre dois Estados membros deste grupo, ainda assim podem haver restrições de um determinado Estado em relação a receber o membro do outro Estado parte. Por quê? Por razões de ordem de segurança e saúde pública e ordem. Número 2. É permitido às partes restringir a entrada ou condicionar a permanência dos cidadãos da outra parte do seu território por fundadas suspeitas sobre a credibilidade e autenticidade dos documentos que atestam a qualidade exigida para a mobilidade, tal como determinado pelo direito interno desta parte. Traduzindo, se uma determinada pessoa, membro, cidadão de um destes Estados-membros da CPLP, apresentar um documento fraudado, um documento que foi objeto de fraude, de ilegalidade, ou qualquer coisa que haja com relação a esses documentos, ele pode ser impedido de entrar no outro Estado-membro. Tanto aquele passaporte falso, o passaporte que foi adulterado, porque entre um passaporte falso e um passaporte adulterado, nós temos diferenças. Mas ambos se enquadram nesta situação. O falso é aquele que é realmente um passaporte, vou usar aqui um termo bastante, talvez chulo, mas fajuto. Tá? Este não passa de jeito nenhum, aquele que é feito na gráfica da esquina. Mas eu posso ter um passaporte legal, válido, um documento realmente emitido pelo Estado, só que ele foi adulterado, ou seja, algumas das informações constantes nele são adulteradas, não são as originais. E eu insiro as minhas informações neste documento, que é um documento original, válido. Então, isto é adulteração. Então, tanto um quanto o outro podem levar a esta situação de o Estado final, o Estado de destino, ser o responsável por negar a entrada do cidadão que faz parte do grupo da CPLP. Então, isto é uma das coisas básicas, uma das coisas fundamentais que nós temos que ter em mente. Podem os senhores dizer o seguinte, mas doutor, isso não existe. Existe sim. Vocês procurarem lá na página, lá nas informações do CEF, do número de pessoas que são identificadas com passaportes falsos ou adulterados nos aeroportos portugueses, vocês vão ver que é um volume considerável, indiferentemente da origem destas pessoas. Tá? Tem de todo lugar do mundo. Depois, o artigo 11 diz o quê? Meios de subsistência. Esta é uma outra dúvida que muitas pessoas têm. Doutor, eu preciso de meios de subsistência. Quais são? Quanto eu preciso comprovar de meio de subsistência? Como é que eu faço a prova? Vamos ver o que diz o artigo 11. Meios de subsistência. Às partes de acolhimento é reservado o direito de exigir ao cidadão solicitante prova de meios de subsistência suficientes nos termos do seu direito interno. Portanto, o direito interno de quem recebe. Portugal. É Portugal que estabelece as regras dos meios de subsistência. Em alternativa, a parte de acolhimento poderá aceitar, poderá. Perceberam? Poderá. Não quer dizer que vai aceitar. Termo de responsabilidade.
subscrito por cidadão nacional ou estrangeiro habilitado com título de residência. Termo de responsabilidade é o documento correto e oficial, inclusive está na página do CEF, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, para vocês poderem baixar, preencher. A pessoa que está lhe convidando assina, reconhece em notário, manda original para você, ou digitaliza e manda. Enfim, é aquele documento que muitos conhecem como a tal carta convite. Só que a carta convite é uma coisa um pouco mais simples. O termo de responsabilidade seria e é o documento exigido pelo Estado português. Número 3. As disposições deste artigo não se aplicam a titulares de passaportes diplomáticos, oficiais, especiais e de serviço. Portanto, estas categorias de passaporte estão fora desta exigência de meios de subsistência. Portanto, todos os demais necessitam ou trazer um comprovativo ou trazer um termo de responsabilidade. Sempre lembrando que poderá aceitar. Poderá aceitar não significa que vai aceitar. Isto vai depender do Estado. Se o Estado quiser, ele aceita. Se o Estado não quiser, ele não aceita. Pode que um aceite e o outro não. Cada Estado sabe se defender e sabe dos seus condicionamentos e da sua legislação. Capítulo 2. Estada de curta duração. E aí nós entramos no artigo 13, na estrutura e fins, e diz o seguinte: a estada de curta duração. Por quê? Porque os vistos são divididos entre curta duração, vistos temporários, vistos de residência. Todos estes aqui são ordinários, são os vistos comuns, e tem os especiais, que são os diplomáticos, e entre outros tipos de vistos que são aplicados a pessoas que trabalham para o Estado e daí precisam transitar de um lado para o outro. Mas, enfim, a estada de curta duração não depende de autorização, sublinhei aqui, ó, não depende de autorização administrativa prévia e destina-se a todos os cidadãos das partes titulares de passaportes comuns ou ordinários e titulares de passaportes diplomáticos, oficiais, especiais e de serviço. Portanto, neste caso aqui, todos os tipos de passaportes estão incluídos. Todos eles estão dentro desta estada de curta duração. A duração da estada de curta duração é regulada pela legislação na parte de acolhimento, com ressalva do disposto na linha A do número 2 do artigo 4º presente acordo. Aqui não nos interessa nesse momento. Vamos ao capítulo 3, estadas temporárias, no artigo 14. A estada temporária depende de autorização administrativa prévia. Perceberam a diferença entre a temporária e aqui a estada de curta duração? A curta duração não depende. Já a estada temporária depende de uma autorização administrativa prévia, concedida pela parte de acolhimento na forma de visto de estada temporária para cidadão das partes, por período não superior a 12 meses. Portanto, se essa estada temporária for maior de 12 meses, isto já não é mais uma estada temporária, isto já é um outro caso que nós vamos analisar a seguir. O visto de estada temporária tem por destinatários quem? Os titulares de passaportes ordinários, que são as pessoas comuns, não são embaixadores, não são funcionários do Estado de uma das partes, que vai ao outro Estado parte para desenvolver alguma atividade, desenvolver algum tipo de trabalho. Isto aqui são os vistos e titulares de passaportes ordinários. O visto de estada temporária CPLP permite múltiplas entradas e a estada pode ser prorrogada por idênticos períodos, caso o direito interno da parte o permita. Portanto, se você sai do Brasil e vem para Portugal, você tem múltiplas entradas. Você pode entrar mais de uma vez em Portugal com aquele mesmo visto. E ela pode ser prorrogada. Imaginemos que o visto é válido por 12 meses, ou 9 meses, ou 10 meses, e você precisa de mais tempo. Você pode prorrogar. Caso Portugal permita a prorrogação deste tipo de visto. E se Portugal tiver alguma regra de que isto não é permitido,
o visto não pode ser, então, prorrogado. Ele vai valer exatamente para aquele período que foi inicialmente criado. No artigo 15, nós temos os prazos e cancelamentos do visto de estada temporária CPLP. O pedido de visto de estada temporária CPLP deve ser decidido num prazo não superior a 90 dias, contados da apresentação do pedido. Significa que quando você juntar todos os documentos e der entrada no pedido, lá, no órgão responsável, no seu país, no seu estado, você tem um prazo de 90 dias para que eles se manifestem a respeito do seu pedido. Tá? Então, ele deve ser decidido num prazo não superior a 90 dias. O número 2 diz que o visto de estada temporária CPLP tem validade mínima de 90 dias, sem prejuízo de prazos mais alargados fixados por cada uma das partes. Por exemplo, eu posso ter um estado membro da CPLP e diga que o visto de estada temporária é válido por 120 dias, sem problemas, uma vez que o Estado assim o declare. Portanto, 90 dias é a regra geral. Podem haver exceções? Pode. Vai depender de cada um dos Estados-membros que aderiu a este acordo. O capítulo 4 vai tratar do visto de residência CPLP e da autorização de residência da CPLP. No artigo 17, nós temos as estruturas e afins. Vamos lá. Os cidadãos de uma parte podem residir no território da outra parte mediante uma autorização administrativa prévia, nas condições previstas no presente acordo. Número 2. A autorização administrativa referida no número antecedente é emitida, numa primeira fase, por meio do visto de residência, o qual permite a entrada no território da outra parte para fins de obtenção de uma autorização de residência CPLP. Título que confere ao requerente o direito a residir no território dessa parte, nos termos e com os efeitos previstos no presente acordo. Vamos. Aí, justamente, nós vamos nos deparar com a resposta àquela consulta, àquela questão que nos foi colocada. Então, doutor, se eu chegar aí com o visto CPLP para pedir uma residência, quer dizer que eu estou legal? Exatamente. Sim, você estará legal. Por quê? Porque a autorização administrativa, que é o quê? Que é o visto, não é? O visto é que permite você entrar. Então, a autorização administrativa referida no número antecedente é emitida numa primeira fase por meio de visto de residência, o qual permite a entrada no território da outra parte para fins de obtenção de autorização de residência, porque a autorização de residência é o que você vai buscar. O visto é para entrar, e a autorização de residência você vai buscar. No caso da CPLP, quando você entra com o pedido de autorização e tem o visto da CPLP para entrar, você está legal dentro de Portugal. Você não está ilegal, você não está cometendo nenhuma infração. Então, presume-se e atesta-se a legalidade da sua estada em Portugal através do visto CPLP. E com ele, você consegue pedir a autorização de residência da CPLP. Vamos adiante. Vamos ao número 19, artigo 19. Requisitos para a concessão e os meios de prova. Número 1. Podem ser concedidos vistos de residência e autorização de residência a cidadão das partes, desde que reúnam cumulativamente os seguintes requisitos. Aqui é interessante, porque você tem que observar o que dizem estas letrinhas abaixo, para que você tenha este direito garantido. Letra A. Inexistência de medidas de interdição de entrada do requerente na parte de acolhimento, tal como determinado pelo direito interno deste. Portanto, isto aqui vai esbarrar com aquela alteração que houve na lei
do estrangeiro, a Lei 23 de 2007, quando os dados de impedimento de entrada ou os dados de expulsão de um cidadão estrangeiro do Estado português, por qualquer que seja o motivo, principalmente se for judicial, então nem se fala, serão inseridos na base de dados do CEF. Então, se você cometeu algo errado, ficou fora do prazo, foi intimado a sair de Portugal, você tem as suas informações inseridas no sistema. E aí diz o que na letra A? A inexistência de medidas de interdição de entrada do requerente da parte de acolhimento como tal determinado pelo direito interno deste. Se você já foi mandado embora, você tem uma restrição de entrada. Ela está no sistema. E aí você pode ter problemas na hora de tentar voltar para Portugal. Letra B. Inexistência de indícios de ameaça por parte do requerente à ordem, segurança ou saúde pública da parte de acolhimento, tal como determinado pelo direito interno deste. Durante a época da pandemia, nós tivemos muitas pessoas, eu tive várias consultas e vários casos, irmãos, de pessoas que tentaram entrar na Alemanha, na França, e receberam lá no seu passaporte, foram impedidos de entrar e receberam a letra I do passaporte. Por quê? Porque colocaram em risco a saúde pública porque não tinham tomado vacina, porque não tinham certificado, ou, enfim, faltava alguma coisa para dizer que elas estavam em dia com uma situação relacionada ao Covid. E estas pessoas foram impedidas de entrar no território daqueles países e estas informações estão no sistema Schengen. Uma vez estando no sistema Schengen, Portugal fazendo parte dele, tem acesso a esta informação. Então, o impedimento que naquela oportunidade foi colocado no seu passaporte pode lhe impedir de conseguir agora uma entrada com o visto CPLP. Entenderam como é que a coisa, como é que cercaram esta situação? Quer dizer, se você já tem um problema anterior, você pode ter negado o seu novo pedido. Número 2. Cada uma das partes define, nos termos da sua legislação, a documentação que deve ser apresentada para efeitos de verificação do preenchimento dos requisitos definidos no número anterior. Portanto, esta situação de verificação de requisitos ou de impedimentos anteriores, ela pode mudar de um estado para o outro. Pode ter estado que sequer faça isso aqui, pode ter estado que vai observar. E quando ele observa estes critérios, essas condições, ele vai ter que determinar na legislação quais são as provas que possibilitam esta análise. Artigo número 20. Fins do visto de residência CPLP. Para que ele serve, afinal? O visto de residência CPLP permite ao seu titular a entrada no território da parte emissora com a finalidade de obtenção da autorização de residência CPLP. Artigo 21. Prazos e cancelamento do visto de residência CPLP. O pedido de visto de residência CPLP deve ser decidido num prazo não superior a 60 dias, contados da apresentação do pedido, sem prejuízo de prazo mais favorável previsto no direito interno da parte de acolhimento. Portanto, se você vai dar entrada num pedido de visto aí, a VFS, ou diretamente do consulado, depende de cada país, mas basicamente é através da VFS, o prazo não pode ser superior a 60 dias para a concessão do visto, a partir do momento do protocolo. Portanto, se eu coloquei, hoje eu conto 60 dias para frente. Dentro deste prazo, ele deve ser concedido, salvo a parte tenha um interesse e lhe conceda o visto em menor prazo, mas o limite é 60 dias. O visto para fixação de residência CPLP é válido por um período de 90 dias, sem prejuízo de prazo mais favorável previsto no direito interno da parte de acolhimento. Portanto, se você for lá buscar um visto de residência CPLP, você já tem aqui no artigo 21 claro de que ele é válido por um período de 90 dias. Não é uma validade a se perder de vista. Tá? O visto para fixação de residência CPLP é válido por um período de 90 dias,
sem prejuízo de prazo mais favorável previsto no direito interno da parte de acolhimento. Pode ser que, por exemplo, algum país diga o seguinte: não, mas o visto de residência para mim é válido por 1 ano. Portanto, vai ser para 1 ano. Caso não haja nenhuma regra dizendo que no estado para o qual você está se dirigindo haja uma regra diferente, fica valendo o que está no acordo aqui. E o acordo aqui diz que são 90 dias. Vamos para o artigo 22. Autorização de residência CPLP. Isso aqui tem dado muita controvérsia. Isso aqui tem dado muita... Tem muita gente falando a respeito deste tema, inclusive esta questão que nos foi trazida também aborda justamente esse item. Tá? Como é que se resolve? Afinal de contas, o acordo CPLP é o quê? É visto, é autorização, como funciona, como não funciona? Muito bem. Vamos tratar disso então? Vamos lá. A autorização de residência CPLP permite a residência no território da parte emissora com uma duração inicial de 1 ano, renovável por períodos sucessivos de 2 anos, sem prejuízo de renovações por período superior em conformidade com o direito interno desta parte. A autorização de residência CPLP, que é aquilo que você consegue através do visto CPLP. Você tem lá, você foi lá, conseguiu o seu visto, vai chegar em Portugal, aí você vai fazer o quê? Através do visto CPLP, você vai buscar autorização de residência. Esta autorização de residência tem duração de 1 ano, no primeiro momento. Tá? O primeiro período é de 1 ano. E ela pode ser renovável por períodos sucessivos de 2 anos. Então, 1, 2, 2, 2, 2 e vai somando 2. Sempre lembrando que, com 5 anos, você pode, cumprindo todas as exigências do Estado receptor, estou falando aqui de Portugal, você com 5 anos de residência legal em Portugal, trabalho, contribuindo, tudo certo, tudo bonitinho, você pode requerer a nacionalidade portuguesa por tempo de estada, por tempo de morada em Portugal. Então você tem 1 ano, depois mais 2 fecha 3, depois mais 2 fechou 5. E aí você já dá um outro passo. E aí nós vamos começar a falar de nacionalidade. Mas essa nacionalidade é derivada do quê? Derivada deste momento aqui, em que você conseguiu o visto, conseguiu entrar em Portugal, e daí você tem, então, a possibilidade. Número 2, a autorização de residência CPLP pode ser cancelada se o titular deixe de reunir as condições previstas na concessão, ou caso seja dado como culpado de violação de norma interna da parte de acolhimento, que culmine o cancelamento. Portanto, ande na linha, siga as regras do país para o qual você está se dirigindo, para o qual você está pedindo visto. Portanto, se você saiu, vou usar de novo o exemplo, Brasil-Portugal, sai do Brasil, vem para Portugal, chega aqui, comete uma infração que é punível pelo Estado português, o seu título de residência pode ser cassado, o seu visto vai ser cassado, você vai ser intimado a deixar Portugal, vai ser expulso de Portugal, e aí as suas consequências vão ser aquelas que estão contidas lá na lei dos estrangeiros, com as suas atuais alterações. O artigo 23 diz que prazos para o pedido e decisão da autorização de residência. Antes nós falávamos do prazo para o visto, agora eu vou falar do prazo da autorização de residência. O pedido de autorização de residência para cidadãos das partes é requerido no prazo máximo de 90 dias, contados da primeira entrada do titular de visto de residência para cidadãos das partes no território da parte de acolhimento. E é decidido no prazo de 60 dias, contados da data da apresentação do requerimento. Vamos então traduzir isso aqui. O pedido de autorização de residência para cidadãos das partes é requerido no prazo máximo de 90 dias, contados da primeira entrada do titular de visto de residência para os cidadãos das partes no território da parte de acolhimento. Então, se você é brasileiro, vem para Portugal porque o visto vai permitir mais de uma entrada, então você tem 90 dias para requerer a sua autorização de residência, 90 dias para requerer autorização de residência em Portugal,
a partir da sua primeira entrada. Então imagina, você entrou, ficou 30, 60 dias aqui, voltou para o Brasil, ficou lá 3 meses e voltou para Portugal. Esquece, você já passou dos 90 dias. Porque se somar o tempo da sua primeira entrada até o momento do requerimento, você ultrapassou 90 dias. Isto não pode acontecer. Entrou 90 dias para frente. Se não pediu residência nesse prazo, esquece. Você não vai conseguir através deste procedimento. E, uma vez feito o pedido dentro do prazo, segundo consta aqui, ele deve ser analisado em 60 dias. Tá? Então, este é o prazo estipulado para a concessão da autorização de residência. Artigo 24 vai falar das taxas e emolumentos. Diz o seguinte: os cidadãos das partes residentes em outras partes estão isentos do pagamento de taxas e emolumentos devidos na emissão e renovação de autorizações de residência, com exceção dos custos de emissão dos documentos. Porque existem duas taxas. Uma é o documento em si, a emissão, e a outra são as taxas relativas ao procedimento administrativo para que se chegue até a emissão. Então, estas taxas estão isentas, mas a emissão do documento, ou seja, o documento em si, afinal de contas, ele vai ser emitido pela Casa da Moeda, é um cartão. Este cartão tem um valor, ele tem um custo de produção. Este custo você paga. As demais taxas administrativas, não. 2. As taxas e emolumentos devidos nas demais autorizações administrativas para a mobilidade CPLP, incluindo as suas prorrogações, são reguladas pelos instrumentos adicionais de parceria ou pelo direito interno das partes. Número 3. Em caso de cobrança de taxas e emolumentos, estes não podem ser superiores aos valores estabelecidos para as autorizações administrativas ordinárias equiparáveis emitidas a favor de cidadãos de estados que não fazem parte do presente acordo. Portanto, você, mesmo que seja cobrado aqui por alguma coisa qualquer, né, por exemplo, pela emissão do título, você jamais irá pagar mais do que paga qualquer outra pessoa de estado terceiro aqui. Esse é um detalhe interessante e que leva, tá, a um limite daquilo que você vai desembolsar. Então, nós temos o seguinte. Primeiro, CPLP é o quê? CPLP é um grupo de países que resolveu, entre si, estipular normas de mobilidade. Quando eu falo de mobilidade, eu estou falando de trânsito de pessoas entre eles. Então, o natural de um determinado país que faz parte do grupo pode transitar para o outro e vice-versa. Criaram regras para isso. E as regras são através de vistos consulares. Vistos estes que, em alguns casos, dependem de qualquer análise prévia dos órgãos de estrangeiros e fronteiras daqueles países membros, salvo alguma situação especial. Estipularam aqui regras com relação ao tempo de pedido, de análise de pedido, e estipularam regras para a concessão das autorizações de residência, que estas também são necessárias estipular. Além de muitas outras regras que aqui estão neste documento. Aliás, eu vou deixar o documento mais uma vez aqui embaixo, com as observações que eu fiz aqui, para que vocês possam ler e possam interpretar e possam entender o que está exposto neste documento. De uma maneira geral, nós temos que entender que, para ter uma autorização de residência CPLP, você prescinde de um visto CPLP. Não dá para sair pedindo qualquer coisa a todo momento e a toda hora. Então, este acordo de mobilidade, ele trouxe essas regras. Nós facilitamos, nós criamos vistos com facilidade. Elas devem ser observadas, devem ser obedecidas, e, diante da obediência e da observação, nós então concedemos uma residência
também com base nos critérios que aqui foram estabelecidos. Portanto, se você é membro de um país da CPLP, aguarde aí mais alguns dias até que nós tenhamos a publicação daquilo que foi decidido no Conselho de Ministros, há dias atrás, onde nós temos a regulamentação da aplicação deste acordo, e daí sim podemos partir, como se diz, para o abraço. Sejam todos muito bem-vindos. Observando sempre os critérios que estão fixados aqui neste documento que foi apresentado agora, nesses itens e nos demais que fazem parte deste documento, e também obedeçam aos critérios que são estabelecidos por cada país. Porque sempre lembrando que o país para onde você vai, ou seja, o país de destino, o estado de destino, possui regras próprias e, por muitas vezes, possui acordos internacionais dentro de um bloco ao qual os demais países da CPLP não fazem parte. Por exemplo, todos os países africanos e os demais países, à exceção do Brasil, não fazem parte do Mercosul. Ok? Então, o Brasil tem um acordo com o Mercosul e o Brasil tem um acordo com a CPLP. São duas coisas diferentes. Mas, por força do acordo do Mercosul, pode haver alguma restrição a conceder vistos e autorizações de residência para quem venha de fora. Então, isto pode ser uma análise e deve ser uma análise criteriosa de cada um dos estados para o qual eu vou pedir. E eu tenho que estar atento, porque eu não posso exigir que todos trabalhem e executem essas tarefas que aqui foram estabelecidas, essas condições que aqui foram estabelecidas por igual. Porque o meu país, em que pese fazer parte deste acordo, pode também ter acordo com outra associação de países, com outros órgãos, com outros estados, que venham a conflitar com esse aqui. E aí é uma questão de verificar qual deles é que vai ter maior peso, se é este ou se é o outro. De maneira geral, visto CPLP é uma coisa, autorização de residência CPLP é outra. Mobilidade significa visto e autorização. Perfeito? Se ainda tiverem dúvidas, não hesitem. Mandem aqui no Instagram, mandem nos comentários do vídeo e a gente vai tentar, de alguma maneira, esclarecer isso para vocês. Sempre lembrando que, no momento em que nós tivermos a publicação do regulamento, nós estaremos juntos com vocês, trazendo as informações de como efetivamente isto será aplicado. Ok? Então tá bom. Encerramos por hoje. Um grande abraço a todos. Cuide-se e até a próxima, que nós desejamos que seja logo ali na esquina, em breve. Até lá!